Agora, o meu maior déjà vu que eu vivi, que tem a ver com esse lembrar do passado, quando o time de futebol, que eu era proprietário, o Orlando City, a gente foi fazer um jogo com o Flamengo no Maracanã. E aí eu tive sim um déjà vu, quando sentado nas primeiras cadeiras, eu e o CEO do clube, os jogadores atrás, o Kaká sentava aqui atrás de mim, o técnico sentava do outro lado, e a gente indo para o Maracanã para fazer esse jogo. E eu entrei no Maracanã, e essa foi a próxima vez que eu entrei no Maracanã, depois de 1987, que eu fiz um concurso. Então, fazendo um concurso ali, eu sentava e ficava ali olhando pra grama, e aquela coisa enorme, era o Maracanã, e ali foi palco de 3 anos de tentativa de passar no concurso público até eu ter conseguido passar. A próxima vez que eu entrei no Maracanã foram alguns anos depois, com o meu time, entrando pra fazer um jogo comemorativo do aniversário do Flamengo, e a gente entrou no Maracanã, e ali foi um déjà vu, sabendo que alguns anos atrás eu estava sentado ali fazendo uma prova para tentar arrumar um emprego na área pública. E aí, daqui a pouco eu estava com o Maracanã ali, cheio de gente, para ver o meu time jogar contra o meu time, que era o Flamengo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. E sim, queridos, pela primeira vez temos o prazer de receber um bilionário neste estúdio, um grande gerador de valor. É isso, nosso convidado de hoje é apenas Flávio Augusto da Silva, o carioca criado na periferia do Rio, que acima de qualquer coisa é um baita vendedor. Baita. A arte desse homem, inclusive, é essa, é vender. É enxergar valor e fazer isso se multiplicar. E não, o papo aqui não é sobre negócios, mas sobre um negócio: vida. A filosofia que guia a mente desse cara que é bem fora da curva. Então vamos começar mais um excelente Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com um convidado com o apoio da Bombril. Flávio Augusto da Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso Rivotalks. Muito obrigado, Cecília. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão de parabéns aí com um projeto bonito e divertido. Estou acompanhando. É essa a ideia, exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. Flávio, a gente perdeu essa semana o Abílio Diniz, que foi um brasileiro ímpar, né? Empreendedor, fez crescer o negócio da família, empregou muita gente e tinha um compromisso bem bacana com o Brasil. Só que nos posts que relataram a morte dele, muita gente celebrou. Então teve gente dizendo, menos um bilionário do mundo, que coisa boa. A minha pergunta é muito simples, nosso país está doente? Sempre foi assim? Por que a gente é tão ressentido com riqueza? Eu acho que não é uma novidade. Não acho que está mais e nem está menos. Uhum. Eu penso que falar de riqueza num ambiente, principalmente com a polarização que temos hoje, ele vai sempre despertar a admiração de alguns e o ressentimento de outros. E esses ressentimentos podem ser por muitos motivos, por muitas razões. Podem ser por razões de influência, de informações equivocadas. Eu estou na internet há 14 anos e percebo que sou muito bem tratado. No geral, sou muito bem tratado, tenho um carinho das pessoas, mas de vez em quando sou questionado sobre esse assunto, eu percebo que as pessoas são muito desinformadas. Então, por exemplo, um dos pontos que eu percebo a desinformação é quando as pessoas presumem que para alguém ficar rico, muitos tiveram que ficar pobres. Como se a economia fosse um jogo de soma zero, um rouba-monte, não é? Ou seja, alguém roubou um monte daqui para ganhar ali. E isso não é verdade, porque riqueza é uma coisa que se produz, não é? Não é uma coisa que só se divide. Sim. Você pode dividir riqueza, mas não é a única forma. Você também produz riqueza. Claro. Quando alguém gasta alguns centavos para comprar alguma semente, planta essa semente, trabalha, e essa semente produz uma colheita e que ela vai ser vendida por várias vezes aqueles centavos, de onde veio essa riqueza? De onde veio esse valor que foi desenvolvido, que foi criado? Então, riqueza se produz. Então, por trás de uma pessoa que enriquece honestamente, porque também sabemos
Claro. Que no nosso país, muitos ficam ricos de forma desonesta, roubando, com corrupção Sim. e por aí vai. Esse sim Passando é rouba-monte. a perna nos outros. Passando a né? perna. Esse sim é rouba-monte. Mas Sim. quem ficou rico honestamente, trabalhando, criando um projeto, criando uma empresa, né? Um podcast milionário, por exemplo. Amém, Senhor. Não é? A palavra de Flávio Augusto. Abílio, nos escute. Quem ficou rico assim, ele gerou muito emprego. Ele gerou emprego, ele pagou imposto, ele contribuiu com o Estado. Sim, não é? sim. Não é verdade? Sim. E ele deu a contribuição dele, tanto na física quanto no negócio. Então dizer que alguém que ficou rico empobreceu outros é matematicamente equivocado. Não é? Tem aí, eventualmente, algum viés de confirmação por conta de alguma ideologia que alguém pode ter acreditado, alguma teoria política, sociológica que alguém fomentou, mas muito... Eu não acho que é por má intenção de muitas pessoas, mas às vezes por uma falta de compreensão da matemática propriamente dita, porque não é assim que funciona. Sim. Não o cara que ficou rico, honestamente, ele gerou empregos, que sustentou várias famílias e que pagou impostos e também não fez isso por caridade. Sim. Não é? Ele não fez isso por caridade. Ele fez isso porque ele queria ganhar o lucro. E o lucro é bom. O lucro é do bem. O lucro não é do capeta, como alguns falam. Não é? né? Se a gente extinguisse o lucro do Brasil, não vou nem falar do mundo, a partir de agora não existe mais lucro. O país entrava em caos, passava fome, ia faltar emprego, Claro. a máquina pública não ia conseguir se sustentar. Porque, em nome do lucro, alguém pega um dinheiro que está guardadinho, que podia ficar aplicado na renda fixa, e investe num negócio, porque ele quer ganhar mais dinheiro. Claro. E essa busca por esse resultado faz com que ele assuma riscos voluntários que ele não assumiria se não tivesse um prêmio em troca. Então, pelo prêmio em troca, que é o lucro, ele assume riscos. Ele pega um dinheirinho dele, não público, dinheiro dele, e investe em alguma coisa, trabalha 12, 13, 14 horas por dia sem nenhuma garantia. E ainda tem a chance de acabar falido, Tem né? a chance de acabar falido e sendo chamado de ladrão. Sim. Porque o empresário que ele dá certo, aí leva tapinha nas costas, vira herói. Mas se ele dá errado, vão chamar de caloteiro, de bandido. Então, quem quer entrar no mundo dos negócios, ele tem um prêmio, se chama lucro. E esse lucro é o que move o mundo. O mundo que a gente conhece hoje, Sim. ele existe por conta do lucro. Sim. Demonizado por muitas pessoas. Então, tira o lucro da jogada. É caos, é falta de abastecimento, é inflação galopante, hiperinflação galopante. Acho que o fim da solidariedade também, né? O Da fim da generosidade. solidariedade. Aliás, um dos bons motivos para a gente ganhar dinheiro é ser solidário. Sim. Você Dividir, tem né? a opcionalidade de contribuir, a opcionalidade de ajudar, seja com dinheiro, Participar de projetos. seja com dinheiro, seja com tempo, com Flávio, seu conhecimento, por aí vai. eu adorei a sua resposta e aí ficou me ocorrendo. Essa semana a gente ia te entrevistar e eu fui falar com um amigo meu que trabalha numa corretora de investimentos. Falei, vou entrevistar o Flávio Augusto, você tem alguma sugestão de pergunta? E a resposta dele me chamou muita atenção, que ele falou assim, olha, Gabriel, sobre o meu setor aqui não, porque esse é um cara que fez riqueza no mundo real. Então, querendo, de alguma maneira, ele coloca o mercado financeiro como uma coisa muito abstrata, né? Você acha que quem faz riqueza no mercado financeiro também acaba contribuindo com essas mesmas coisas que você disse? Contribui. Certo. Contribui, porque as pessoas... Não é cassino, né? Não é cassino. Tá? Agora, eles chamam de economia real, que é a economia daquilo que você transaciona produtos ou serviços com consumidores que compram. Ou seja, eles chamam isso de economia real. O mercado financeiro ele não é a economia real, não é porque ela é fictícia. Não é? Onde é que o mercado financeiro se conecta com a economia real? É o que eu vou explicar. Mas só para separar esse termo, né? Economia real e o mercado financeiro. O mercado financeiro ele investe na economia real. Faz sentido. Claro. Então, por exemplo, tenho um sócio na nossa empresa, que é o Fundo Quiné, que pertence ao Itaú, um banco. É uma empresa do mercado financeiro. Sim. Que investiu no nosso negócio para quê? Para fazer caridade? Não, para ganhar dinheiro. Claro.
acreditou no nosso projeto, acreditou que entrando com a gente vai ganhar dinheiro. Ela e fomenta o ela mercado real. injetou grana aqui. Uhum. Entendeu? Viabiliza, né? Esse dinheiro, grande parte foi pro meu bolso Claro. e outra parte foi para investir no próprio negócio. Então, eu que sou empreendedor, também estou incentivado a abrir oportunidades para, eventualmente, um banco como esse, botar um pouquinho de dinheiro no meu bolso. Sim. Claro. Já que quando eu comecei, eu paguei 12% de juros ao mês no meu cheque especial. 20 Então, mil. vamos pegar tudo de volta agora. Não é? Exatamente. Então, ou seja, também é um incentivo para o empreendedor ele poder vender parte do seu equity, Sim. do seu patrimônio empresarial para uma instituição financeira. Claro. Flávio, tem tanta coisa passando na minha cabeça, porque quando a gente estuda a sua história, à medida que você vai falando, vai aqui na cabeça, né? Ponto de inflexão é esse seu livro aqui de... Botou o livro aqui por conta da dengue para espantar o mosquito. Não, imagina. Essa cara de Flávio Augusto, sempre com esse dedinho aqui pensante. Para fazer uma mínima contribuição nas vendas só, né? Bom, Bom, É o que a gente puder ajudar. obrigado. Podem comprar, fiquem à vontade. é maravilhoso. É. E é maravilhoso, de fato, não é porque é um livro de negócios, não é porque é o Flávio Augusto, não. É pela filosofia de viradas de chave. Isso que eu mais gostei nesse livro, da primeira vez que eu li, em 2019. Que são vários pontos de inflexão, né? Exatamente. A todo momento você mostra a virada de chave, né? Então, Flávio saiu lá do Jabu, vizinho de Hermeto Pascoal, Isso mesmo. né? Periferia do Rio de Janeiro. Friaria do Rio de Janeiro. Periferiaça, né? Filho da Dona Elito, seu João Batista, neta da Dona Iracema, aquela coisa toda. Casado com a Luciana. Casado com a Luciana novinho. Primeira noite, ouvindo tiroteio na casa nova, atacado no chão. Dando risada. Dando risada, feliz, porque você estava realizando o sonho de estar ali com a sua mulher, no seu pedacinho, ainda que fosse aos pés da favela. E aí, à medida que a gente vai lendo e vai entendendo a sua história, a gente vê que tem um sangue nos olhos. E aí é você, é o Henry Armelin, que já esteve aqui com a gente, tantos outros que a gente acompanha. É um hiperfoco. É uma coisa de eu vou fazer e eu vou conseguir e vai acontecer. E num dado momento você pode até dar com os burros na água, mas você se levanta e fala, mas eu vou conseguir. Eu me pergunto se eu tenho, em algum momento, esse tipo de postura quando eu vejo em vocês, todas essas pessoas bem-sucedidas. Eu fico me perguntando, me questionando, será que... Não, eu não sou tão assim, vai. Eu não sou... Você se considera essa pessoa de eu vou até eu conseguir ou não? Você só vive e faz? Eu acredito que a gente é movido por motivos. E também acredito que a gente seja capaz de reunir motivos, tantos quantos forem necessários para fazermos o que a gente quer fazer. Se nós não tivermos os motivos, a gente simplesmente não faz. Eu não acredito em pessoas que tenham uma característica genética para realizar algo. Mas acredito na capacidade do nosso cérebro, na nossa capacidade humana de reunirmos motivos para fazermos aquilo que a gente quer. A palavra motivação, que é uma palavra, né, eu estou motivado, a palavra motivação, ela se deriva de um processo de formação linguística, de aglutinação entre as palavras motivo e ação. Então, motivação é motivo para ação. Toda vez que a gente ouve assim, eu estou motivado, eu quero motivação, a gente pensa em alguém animado. Motivação não é animação. Então, alguém pode estar sorrindo e sangrando por dentro. Sim. Ou alguém pode estar chorando e aquele choro é que lhe traz o motivo para ele agir. Quando um investigador vai investigar um crime, ele, em primeiro lugar, ele quer saber qual foi a motivação do crime. Qual foi o motivo do crime. O que fez a pessoa agir. O que levou a pessoa a agir de forma criminosa. Então, eu penso que os motivos que nós temos na nossa vida são o que nos faz agir. Só que os motivos não são necessariamente aleatórios. Eles podem ser intencionais. Em algum momento,
a vida pode te trazer motivos, mas você também pode criar motivos. Então, por exemplo, eu fui um cara que queria ser funcionário público. Sim. Então, sendo um funcionário público, não tinha esse ímpeto que você está falando. Exatamente. Claro. Pelo contrário, né? Inclusive, a busca provavelmente era por uma estabilidade. A busca por Aqui estabilidade. não existe. Que depois eu descobri que não existe, quando eu fui expulso, inclusive. Sim. Mas Vamos o que contar. mas o que acontece? Aquilo era o mundo que eu conhecia. Uhum. Meu pai era funcionário público, minha mãe era funcionária pública. Então, eu tinha outros parentes que não eram funcionários públicos. E a vida deles era meio com muitos altos e baixos. Uhum. E eu achava que aquilo ali era um mundo que eu conhecia. Então, eu fui concursado, fui fazer concurso público, fiz concurso público, passei no concurso público, entrei na Marinha. E lá na Marinha eu não me identifiquei com um processo... Hierarquia. Eu sou um cara muito criativo, muito questionador. Então, não combina, não é? O problema não era a Marinha, o problema era eu. Então, eu saí da Marinha, fui convidado a me retirar, não é? Fizemos uma parceria muito boa, eles entraram com o pé, eu entrei com o bumbum, entendeu? Isso. Aquele que empurra a gente pra frente. Aquele. Isso. E quando eu saí da Marinha, minha vida virou meio que um caos. Porque eu era o orgulho da família, orgulho dos vizinhos. Nossa, o Flávio passou no concurso. Mesmo depois de reprovado até no Jardim da Infância. Sim, não, mas eu tinha 5 aninhos, né? Ser expulso com 5 aninhos. É porque comeu a massinha da cor errada, né? Não, era um pouco mais grave que isso, mas enfim, né? Eu usava bota ortopédica e ficava chutando a canela do professor. Então eu fui. Então, motivo justo, né? A motivação da expulsão. Motivação, né? Da repetência. Pois é. Não, eu fui expulso mesmo do Jardim da Infância. Eu achei que ele tinha só repetido. Não, repetir não. Eu era bom aluno, mas eu não era muito comportado, né? Isso. Muito do padrãozinho. Mas o ponto é o seguinte, o ponto é que quando eu saí, a vida ficou meio assim, né? Aí eu fui fazer o 3º ano para fazer o vestibular. E o que foi um gatilho para eu dar uma reorientada na minha vida foi quando eu comecei a namorar a Luciana. E aí eu sempre falo o que uma mulher é capaz de fazer com um homem. Porque quando eu comecei a namorar com a Luciana, foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Tá vendo? Aí, ó. Primeira vez. Eu preciso levá-la pra sair. Ela já mudou a vida dele ali. Ali, eu comecei a pensar nisso ali, pensar nessa situação. Então eu comecei a ter alguns motivos. Começou a despertar dentro de mim alguns motivos que eu não tinha. E esses motivos me levaram a me dispor a pagar preços que eu nem pensava que existiam. Não é? E aí foi quando eu comecei a trabalhar na área de vendas. Foi quando eu comecei a trabalhar na área de vendas. Aí comecei a lutar por uma meta, comecei a lutar por um objetivo. Trabalhava 12, 14 horas por dia. E para quem é da periferia, não tem jeito. O cara que mora na periferia, lá no bairro Jabu, ele vai gastar 5 horas da vida dele por dia no ônibus. Então a vida do cara começa com menos de 5 horas no dia. E 2, ele vai ter que querer muito, né? Vai ter que querer muito. Ou então você desiste. Sim. Mas como eu tinha muitos motivos, queria casar rápido, queria viver minha vida rápido, eu queria viver agora, eu queria fazer as minhas coisas rapidamente, então eu tinha que pagar um preço diferente. Então, eu te falo que as pessoas certas com motivos errados, elas vão fracassar. Pessoas certas não é o termo ideal. Pessoas muito capazes, sem motivos, elas não vão muito longe. Pessoas medianas com muitos motivos vão mais longe. Deixa eu, já que ele falou da Marinha, eu vou trazer a pergunta da Manu, que é a nossa outra integrante do Rivo News. Oi, Beijo, Flávio. Manu. Eu e você temos algo inusitado em comum, que é a Enseada Batista das Neves. Eu servi a Marinha durante 3 anos lá em Angra e eu queria saber qual é a pior lembrança que você tem do Colégio Naval. Eu tenho várias ruins, mas eu queria saber uma especial sua. A pior, não é a melhor. Uau! Ela foi então de Angra dos Reis, lá na Enseada Batista das Neves, no Colégio Naval, onde eu fiquei 2 anos, que é lindo, não sei se vocês já viram, é um lindo. Lugar paradisíaco, maravilhoso. E vou te falar, a escola é excelente também, não é? É uma escola boa. Eu tenho de mais lembranças,
eu não costumo cultivar as mais lembranças porque elas não me somam muito, mas eu penso que aquela minha crise de identidade naqueles 2 anos, eu não sei se foi crise de identidade, mas a Marinha impunha um comportamento, uma rotina que eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu lutei muito para estar lá. E eu não equacionei bem que eu deveria sair, que aquilo ali não era para mim. Então, muito jovem ainda, entre os meus 15 e 17 anos. Muito novinho. Muito novinho. Essa situação de contradição entre não querer estar ali, mas querer, ao mesmo tempo, estar ali. Porque deveria estar aqui. Deveria estar ali. Porque foi um processo, né? Você não foi aprovado 2 vezes antes de ser pela primeira. Exatamente. Eu me preparei 3 anos para ficar 2 anos. E a sua mãe colocando um dinheiro que vocês nem tinham, A minha mãe na sua colocando preparação. 100% do salário. Ela tinha 2 salários, 2 empregos como professora. Ela colocava 100% de um emprego naquilo. Que envolvia mensalidade, passagem de ônibus, lanchinho e essas coisas todas. Então, foram 3 anos sonhando muito e desejando muito. E no meu primeiro dia lá, eu já percebi que aquilo não era para mim. Só que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje com 52 anos de idade. Sim. Então, essa falta de capacidade para processar isso e concluir isso naqueles 2 anos me colocou num limbo que esse fato por si só me causava ali um sofrimento que eu nem sabia, angústia, né? Uma angústia que eu nem sabia. Então, por exemplo, eu durante o dia tinha muito vontade de dormir nas aulas. Aliás, eu dormia muito nas aulas. Durante a noite eu ficava tocando violão até de madrugada. Então, eu estava ali num processo de fuga daquela situação que aquilo ali realmente me provocava um certo sofrimento. Óbvio. Aí eu não cumpria as coisas, não cumpria a rotina, não cumpria... E aí era punido, ficava final de semana, cheguei a ficar 2, 3 meses sem ir embora para casa. Nossa. Não é? Dentro da escola. Imagina você morar 2, 3 meses dentro de uma escola. Sim, Nossa. para um menino de 15 anos. Menino de 15 anos. Eu acho até que eu fui emocionalmente bastante resistente. Super. Com certeza. Porque eu não fiquei deprimido, eu não fiquei... Eu acho ali muito pelos amigos, né? Fiz muito boas amizades ali. Mas eu acho que essa contradição na qual eu estava por 2 anos inteiros, tá? Desde o primeiro dia até o último dia, fez com que no dia que me foi comunicado a minha expulsão, eu sentisse um alívio. Conheço bem isso. Né? De algum lugar. E aí eu senti aquele alívio, e aí o oficial chegou para mim e falou, olha, você vai ser desligado, seus pais já foram comunicados, estão a caminho aqui de Angra dos E é Reis. irreversível. E é irreversível. E eu, uau! Ou seja, meus pais souberam por eles. Sim. Não é? E aí eu, caramba. E aí eu liguei para casa, falei com a minha mãe, falei, fica tranquilo, eu tô bem, tá tudo ótimo, é isso mesmo que eu queria e tal. Mas engraçado, era o que eu queria, mas eu não tive a capacidade de chegar a essa conclusão. Ou tive medo de tomar essa decisão, não é? E aí você fica, às vezes, preso em algo que, quando você sai, você se pergunta, por que eu fiquei tanto tempo? E aquela coisa do assim, eu quis tanto, e agora que eu tenho, eu não quero mais. Que tipo de pessoa ingrata sou eu, Exatamente. né? Com 15 anos, 16, 17 anos, né? Claro. Flávio, você falou que uma pessoa lá do Jabur, por exemplo, já sai de casa com 5 horas a menos do que alguém que mora na Zona Sul, né? Por exemplo. E no seu livro você sempre se refere ao seu pai como um homem correto, comprometido, com a sua mãe também você fala que ela é extremamente carinhosa, muito dinâmica e tal. Você era de classe média baixíssima, né, nessa época. Dividia um banheiro contra 5 pessoas na infância, mas vinha de um núcleo familiar estruturado. Isso. Qual é a relevância disso? Muito grande. Para você ter se tornado Muito a pessoa que você é? Eu sempre quando eu falar, eu comecei do zero. Eu acho injusto eu dizer que comecei do zero. Nossa, se eu tinha já uma família estruturada, já não é do zero. É Verdade. justo. Não é? Eu poderia dizer que comecei do zero economicamente. Sim, sim. Aí tudo bem. É aquela coisa, né? Ser bilionário não tá Isso. nos destinos prováveis para quem nasce na periferia do Rio de Janeiro. Não. Se a gente for estudar no Brasil, mobilidade social, eu nunca passei fome. Sim, sim. Não é? Enfim, mas assim, quem vem da extrema pobreza, que não é o meu caso, pelas estatísticas, em geral, leva 9 gerações para chegar à classe média. A classe média. Média.
9. Você sai da extrema pobreza, 9 gerações. Caraca. Então, assim, eu tenho plena consciência que eu sou muito fora da curva, de onde eu saí, onde eu cheguei, num curtíssimo espaço de tempo, é muito rápido. Agora, não tenho nenhuma dúvida, eu tive pais que me prestigiaram, eu tive pais que me apoiaram, que acreditaram em mim. Te deram educação básica. Me deram educação básica, que foram exemplos de conduta, foram exemplos de... faziam projetos sociais. Eu passei parte da minha infância trabalhando em projetos sociais com meus pais. Onde os lugares que eu frequentava, eu era mais rico do que todo mundo. Eu era da classe média baixa, mas as pessoas com quem eu lidava tinham muito menos do que eu. O meu pai começou a trabalhar muito cedo, ele conta uma história de... Ele começou a trabalhar muito cedo e os pais dele eram também classe média baixa. E ele estudou em escola pública durante a primeira metade da infância. E ele era o mais rico da escola pública. E aí, quando os meus avós conseguiram uma condição melhor, ele foi para uma escola particular, mas ele era o miserável da escola particular. Então, eu vivi um pouco isso também, porque eu estudei meu ensino fundamental inteiro em escola pública. E fui fazer o meu 3º ano do ensino médio em escola particular. Não é? Desculpa, só corrigindo. Na 8ª série, eu fui fazer a escola particular quando a minha mãe me pagou para que eu fizesse o concurso. E acabou que eu fiz 3 vezes, até conseguir passar. Mas lá, sim, eu era uma das pessoas mais pobres lá. E na escola pública, eu tinha... Bom, primeiro eu tinha pai. Isso. A maioria não tinha pai. Isso. Mas muitos não conheciam o pai, outro pai tinha morrido, outro pai estava preso. Você acha que essa pode ser a diferença entre um jovem ir para criminalidade ou procurar um emprego? Eu não gosto de nada determinista. Certo. Eu penso que alguém pode ter um pai safado e ser um cara extraordinário. Sim. E penso que alguém pode ter um pai muito bacana e ser um vagabundo. Então eu acho que o determinismo é muito perigoso. Certo. Não é eu dizer que ou por causa do meu pai, ou por causa da sociedade, ou por causa disso ou daquilo. Acho que cada pessoa tem um poder de escolha. Então eu posso ter muitos fatores que me influenciam. Claro. E o meio influencia. Mas não que Sim. determina. Mas não determina. Certo. Tá. Não é? Eles não determinam. Mas eles influenciam. Claro. O meio influencia. Claro. Muito. Não é? Tanto influencia que uma das melhores decisões que um adulto pode tomar é sair de um meio que te joga para baixo. E escolher melhor as suas amizades. Olha, eu não escolho o pai e a mãe que eu nasço. Isso. Eu posso nascer numa família pobre, posso nascer numa família de gente mau caráter, de gente que abusa de mim. E nasci nessa família e sofri por isso. Eu não escolho. Agora, eu escolho a mulher que eu caso, o marido que você casa, você escolhe o amigo que você tem, o lugar que você trabalha. Claro. O lugar que eu trabalho é tóxico, sai dali. Você não tá preso ali. Não. Sai dali, é tóxico, tá ali porque quer. Sim. Não, eu preciso. Não, você pode arrumar outro trabalho. Pode. E você não é vítima daquele ambiente tóxico. Então, eu acho que esse é o ponto. Agora, ajuda bastante. Nossa, minha família foi muito estruturada, emocionalmente eu sempre fui prestigiado. Essa coisa de ser prestigiado, cara, é muito importante. Ser elogiado, ser professor elogiada, não é? Elogiar. Sentir confiança em você, sentir confiança, né? Desenvolve autoestima. A minha mãe deu o salário dela inteiro para eu fazer uma 8ª série. E aí eu não passei, aí ela pagou de novo. Eu não passei, ela pagou de novo. Mas passou por quê? Ela é maluca? Não, ela acreditava em mim. Claro. Claro. E o senso de que a minha mãe acreditava em mim me dava a responsabilidade de retribuir. Não é? Ou seja, você percebe... E a confiança para perseverar para também, perseverar. Né? Enfim, não é? Sem dúvida alguma. Ajuda bastante. Determinar? Eu acho que não. Porque aí são vários fatores que dependem das nossas escolhas também. Claro. Flávio, já que a gente falou de passado, não é que dê para sentir saudade, Jabur, né? Mas você veio ali do Rio de Janeiro e dominou o mundo. Tem alguma saudade, alguma coisa desses momentos de sei lá, dragão chinês de maracujá, que você sinta seja uma coisa que você sinta aquele sabor de novo, você fala, cara, isso aqui me marca. Vamos lá. Eu não sou saudosista, Cecília.
eu sou muito entusiasmado com o que está por vir. Tá. O novo me encanta mais do que o passado. Tá. Não tenho... Se eu for parar e pensar nas boas memórias que eu tive no bairro Jabu, foram todas boas. Na escola que eu estudei, dos professores que eu tive, dos amigos que eu tive, do futebol que eu jogava, na rua, não é? Quando você chutava o meio-fio, saiu o tampão do dedo, não é? Da Havaiana com prego embaixo. Que essas são aquelas histórias que a gente conta para os nossos filhos, né? Isso, a bala quen-quen, no trem, o dragão chinês, tudo isso aí, se eu paro para pensar, eu lembro com carinho, não é? Mas eu sou muito focado no futuro, naquilo que eu quero viver ainda. Mais do que no presente? Eu tenho uma boa parceria entre presente e futuro. Tá. Porque o futuro, sem o presente, ele não existe. Ele é um delírio. Então, eu penso que o presente e o futuro têm que ser bons parceiros, não é? Mas, assim, o passado, eu não sou saudosista. Tanto é que eu sou um cara inquieto. E nos últimos 27 anos, 29 anos, específico, eu tenho esse período que é o tempo da minha empresa, né? Nesses 29 anos, a minha média morando na mesma casa foi de 2 anos e meio. Então, são 2 anos e meio morando na mesma casa, em 27 anos, né? São mais de 10 mudanças, 7 países que eu morei. E esse novo, e esse recomeçar me motiva. Certo. Eu acho que o recomeçar, ele é fascinante. A chance de você ter de pegar a mala, abrir a gaveta de casa, jogar fora, não acumular coisa, jogar fora. Ah, isso aqui eu não quero, vou dar. Adoro dar. Todas as vezes que a gente mudou, a nossa regra em casa era 2 malas para cada pessoa. Isso é maravilhoso. 2 malas para cada pessoa. Legal. E aí o seguinte, o resto a gente fazia o quê? Dava, ou vendia, ou dava, ou simplesmente. Ou seja, o recomeçar é o que me apaixona mais. Agora, o meu maior déjà vu que eu vivi, que tem a ver com esse lembrar do passado, foi em 2015 ou 16, não tenho tanta certeza se é 15 ou 16, quando o time de futebol que eu era proprietário em Orlando, o Orlando City, a gente foi fazer um jogo com o Flamengo. 2015. Foi 2015. A gente foi fazer um jogo com o Flamengo no Maracanã. E aí, eu tive sim um déjà vu. Quando, sentado nas primeiras cadeiras, eu e o CEO do clube, os jogadores atrás, o Kaká sentava aqui atrás de mim, o técnico sentava do outro lado, e a gente sendo um ônibus escoltado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e a gente indo para o Maracanã para fazer esse jogo. E eu entrei no Maracanã, e essa foi a próxima vez que eu entrei no Maracanã, depois de 1987, que eu fiz um concurso. Então, fazendo um concurso ali, eu sentava e ficava ali olhando para a grama, e aquela coisa enorme, era o Maracanã, e ali foi palco de 3 anos de tentativa de passar no concurso público até eu ter conseguido passar. E depois daquilo, eu não voltei para nenhum jogo depois. A próxima vez que eu entrei no Maracanã, foram alguns anos depois, com o meu time... Dono de estádio, não, dono de time. Dono de time nos Estados Unidos, com o meu time, entrando para fazer um jogo comemorativo do aniversário do Flamengo. E a gente entrou no Maracanã e ali foi um déjà vu. Ali foi um grande déjà vu, sabendo que alguns anos atrás eu estava sentado ali fazendo uma prova para tentar arrumar um emprego na área pública. E aí, daqui a pouco, eu estava com o Maracanã ali, cheio de gente... Para ver o seu Para time. ver o meu time jogar contra o meu time, que era o Flamengo. Sim. Falando nisso, isso ou aquilo? Pode ser. Isso ou aquilo, rapidamente. Na verdade, eu ia usar o nosso isso ou aquilo para resumir a resposta dele. Que é basicamente... Tenho muito carinho pelo dragão chinês de maracujá, mas não troco por bate de latte, não. Quer dizer, não troco a bate de latte. Exatamente. Isso, né? Admiro. Mas eu tenho um carinho especial. Claro, assim, mas você não vai ficar escolhendo. Até porque, tomar o cara, dragão tinha uns chinês. carocinhos. Carocinho no final, do né? maracujá. De coco tinha uns negocinhos. Coquinho ralado. É isso aí. Não, mas tem um outro isso ou aquilo. Flamengo ou Orlando City? É verdade. Cara, Flamengo e Orlando City é um jogo muito interessante, porque qualquer que for o resultado, eu ganho. Então, mas se você tivesse falado qual é teu time naquele momento, Flamengo ou Orlando City? Isso ou aquilo? Vamos lá, não vou dar resposta política, não. Isso. Tava 0-0, a gente queria ganhar do Flamengo, claro. Não é? E aí o time, a gente sofre um pênalti e nosso jogador perde o pênalti. A gente ia fazer 1-0.
E o jogo acabou 1-0 pro Flamengo. Beleza, a gente perdeu o jogo. Eu tava querendo ganhar aquele jogo, obviamente. Mas, sinceramente, também por outro lado, eu sou flamenguista. Comemorou. Eu comemorei, eu tava ali no comemoração do aniversário do Flamengo, no Maracanã, vivendo aquela experiência toda. Foi ali emblemático pra mim. Flávio, eu sei que você vendeu aquela sua casa cinematográfica no ano passado. Nossa, vocês sabem tudo. Tudo. Que é isso? A gente sabe até a cifra, a gente sabe os cômodos, a gente sabe o tamanho da E piscina. que Gente foi uma do transação como poucas, né? Que você conseguiu vender por um preço compatível com o que você investiu para construir. Mas a pergunta não é financeira. Na verdade, é um pouco. Mas considerando isso Mas aí pode falar, não tem problema. Sim. Do dragão de maracujá. O que ficou na mansão de Orlando... Não, o que veio do Jabor para a mansão de Orlando? Pergunta interessante. Na nossa casa, né, primeiro assim, a casa tinha 3.500 metros quadrados de área construída. É uma casa grande. Simples. Num terreno de 12.500 metros quadrados. E aquela grama. Num lago maravilhoso. Pista de boliche. Uma piscina semiolímpica. Muito legal. Enfim, né? E foi a casa, não uma das, mas a mais cara vendida na Central Florida desde Cristóvão Colombo. Ou seja, Desde que pisaram lá naquela terra. pela primeira basicamente. vez. Exatamente. Realmente foi uma... A gente tem uma caixinha ali, só pode deixar uma moedinha quando você sair. Realmente foi, Cecília. E aí, mas... Por incrível que pareça, Flávio, a casa grande, tem lugar que você entra, a gente usava a casa inteira, não é? Casa inteira. Tem uma quadra de basquete dentro da casa e os meus filhos jogavam basquete. Bernardo jogava basquete, são os amigos do Bernardo, todos ficavam lá jogando basquete, muitos estão na NBA hoje, inclusive. Ou seja, essa garotada frequentou lá a minha casa. A casa é para isso, né? Sempre foi esse tipo de abordagem. Vivemos essa experiência. Nós colecionamos experiências. Muito mais do que bens. Com exceção das meus violões e guitarras, praticamente o que mais a gente quer colecionar são experiências. Não sente dor quando vende carro. Nada, zero. A gente é o contrário. Quando eu vendo, sempre é uma festa. Eu amo vender. Não é? Vender, para mim, é uma festa. Então, a gente construiu ali uma casa... Vendeu por um valor bem grande, comemoramos, aproveitamos o quanto foi possível aproveitar ali por 2 anos e meio. Agora, foram 2 anos e meio na pandemia. Sim. Então, são 2 anos e meio que valem por 5, 6 ali, né? Então, aproveitamos muito bem. A gente não é apegado a Então, bem material. A energia do Jabur que foi lá para essa casa? Eu acho que foi para lá... o Jabur, ele foi o início daquilo que a gente começou a construir da nossa vida, da nossa família, né? Mas a união da família, o amor com os filhos, com a família, acho que isso aqui, seja lá onde a gente estiver, faria a gente ser... Isso é sem hipocrisia, tá? Sem hipocrisia. Porque, já falei, ganhar dinheiro é muito bom, tá? Ganhar dinheiro é bom demais, você pode ter acesso, você compra o que você quiser, é bom pra caramba. Você tem liberdade. Mas você não compra amor, você não compra paz, você não compra felicidade. E as pessoas não gostam quando eu falo isso, porque às vezes elas respondem, não, quem tem dinheiro sempre fala que o dinheiro não compra felicidade. Mas não compra mesmo. Com conhecimento então de causa, faz o seguinte, né? ganha dinheiro aí e depois você me conta. Depois você me fala, não vai comprar. Então agora, ele vai te dar facilidades, você vai poder potencializar o que tu tem de bom e potencializa eventualmente o que você tem de ruim também. Opa! Dinheiro, ele é um potencializador. Então, nesse caso... Eu diria para você que a gente mantém essa essência nossa da família, eu com a Luciana, vamos fazer 33 anos. 32 agora. 32 agora. Dezembro. De casado, em dezembro. 26 de dezembro. É isso aí. Ô, Flávio, posso? Só para emendar, Por favor. eu não sei, eu tô aqui falando um monte, mas nos agradecimentos do Geração de Valor, você cita o seu trio BBB, né, são seus filhos, como amigos especiais e determinados a escreverem suas próprias histórias. Isso me chamou a atenção porque me parece que é um valor importante para você, que eles possam ser eles próprios e não necessariamente só os filhos do Flávio. Como que você cria homens bons, valorosos e conscientes nesse mundo que a gente vive hoje, sendo um bilionário?
Eles conhecem o Jabur? Não. Não. Conhecem o Jabur. Nunca foram no Jabur. Certo. E também não faz parte dos meus planos. Certo. Eu tenho isso bem resolvido na minha cabeça. Uma pessoa já me perguntou, até antes de ir no cerne da sua pergunta, deixa eu pegar uma variante que é muito parecida com o que você perguntou. Não é? Que a pessoa muitas vezes me pergunta como você criar filhos que não experimentaram a escassez e ainda assim eles terem a cabeça no lugar. Isso. Não é? E isso é a crise de muitas famílias que têm dinheiro. Muitas pessoas que têm dinheiro, e aí eu falo isso baseado no fato de que eu acompanho, contribuo, converso, convivo e sou frequentemente perguntado sobre esse assunto. As pessoas têm um pouco de crise, até um pouco de culpa. Primeiro, o filho de uma pessoa rica não tem culpa de ter nascido numa família rica. E nem haveria razão para ter culpa. Apesar de ser claro, a gente sabe que no inconsciente... Isso. Claro que nós entre conversamos. Nós aqui, mas claro que no inconsciente existe um ressentimento. Sim, imenso. Eu acho que isso é muito fomentado por esse confronto de classe que é fomentado dentro de um espectro político que demoniza a riqueza. Aquela história do jogo de soma zero, aquela teoria equivocada econômica que sustenta essa visão de muitas pessoas. Algumas pessoas ricas, elas procuram até simular a pobreza para serem melhores aceitas na sociedade ou para reproduzir uma simulação de escassez para o filho. Certo. Ou para, às vezes, até a si próprio se conscientizar de que, essa aqui é a tua base, hein? Foi daqui que você saiu. Mas eu refleti muitos anos na minha vida sobre isso e eu vou te falar a conclusão que eu tenho atual, que eventualmente eu posso mudar em algum momento, mas a minha conclusão atual, eu penso que um rei, se tem filhos que são príncipes, devem tratar os seus filhos como príncipes. A melhor coisa para um príncipe é saber, eu sou um príncipe, meu pai é rei. Óbvio que eu estou falando aqui de uma metáfora. Claro. Eu não sou rei, meu filho é príncipe. Tem Só que fazer ajudar. Tem que fazer os disclaimers. Para fazer os pras disclaimers. pessoas, Né? Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Mas, na metáfora aqui, para você me acompanhar, o ideal para um príncipe é saber que um dia ele vai herdar o reinado, ele vai ser rei um dia. E entendendo que ele é o príncipe, não adianta eu fazer de conta. Faz de conta que você é pobre. Você não é pobre. Não é pobre. Ponto. Seu pai trabalhou, seu pai fez isso. Não é. Entendeu? Não vamos falar aqui que ele tem mérito. Não tem mérito nenhum. Ele é filho de rico. Sim, deu sorte. Deus na loteria nasceu, do nascimento. Nasceu rico. Sim. Será que é sorte? Não sei, porque às vezes a mesma bênção pode ser uma maldição. Pode. Isso. Então você vê, né? Até isso. É verdade. A gente não sabe. Mas o ponto é o seguinte: se esse cara é príncipe e crescer como príncipe e for preparado como príncipe para se tornar rei, esse é o melhor cenário. Porque primeiro essa é a realidade dele. Sim. Simular a escassez para tentar produzir uma ideia de que eu andei de ônibus, então vou botar ele para andar de ônibus também, isso não tem nenhuma coerência. Não tem coerência. Ele não anda de ônibus, nunca andou de ônibus, e muito provavelmente não vai andar de ônibus. E ele não vai, por mais que ele ande de ônibus, ele não vai entender o que são as 5 horas Não sabe o que são 5 horas diárias de ônibus. Mas Por é importante saber que isso existe. É fundamental. Né? Porque um príncipe... Essa que é a diferença. Então, um príncipe... O ideal para um príncipe é ele ser formado para assumir o reinado um dia. 2, entender a realidade. E o entendimento da realidade, ele é um entendimento intelectual. Claro, não precisa viver aquilo. Não precisa viver. 2, soma-se esse entendimento intelectual a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, a empatia para entender. Isso tem que gerar uma coisa chamada generosidade. Então, a generosidade é uma característica fundamental de um príncipe.
Porque se, quando for rei, não for generoso, você cria revolta no Claro. reinado. E aí o reinado pode ruir. Despenca. Então, o que é preparar um príncipe? É alguém que sabe quem ele é, sabe o que ele vai se tornar sendo rei e sabe também que o povo A daquele realidade reinado que o cerca. tem uma realidade e ele precisa ser generoso. Essa generosidade. Isso se ensina. Como se ensina? Se ensina principalmente com exemplo. Não adianta eu querer falar de simplicidade sem ter simplicidade. Não adianta eu falar de generosidade sem ser generoso. Claro. Nossos filhos nos imitam. Poder do exemplo. É o poder do Sempre, exemplo. né? O exemplo arrasta. Então, esses valores, eles podem sim ser transmitidos. No entanto, mais uma vez, lá na frente, esse príncipe poderá fazer as escolhas dele ser um péssimo rei. Claro. Não garante nada. Uhum. Não é? Então, eu penso sempre quando eu converso com amigos, ele fala assim, não, que meu filho fez 18 anos, eu queria dar um carro para ele. E eu tinha pensado em dar esse carro, mas eu achei que ele é um pouco caro. Eu tinha pensado em dar um Celta 2 portas para ele. E aí eu falei, geralmente eu respondo assim, e qual é o teu carro? Não, eu tenho uma Porsche Cayenne. Uhum. E ele anda no teu carro. Claro. Então ele vai andar no Celta 2 portas, depois vai entrar no seu Porsche Cayenne. E você viaja para o exterior, a gente viaja 4 vezes por ano. E você leva teu filho de 18? Levo. Ele vai o quê? De ônibus? Vai de Não, business. eu vou no meu jato. Mas vai Então ele vai no voltar. teu jato. Mas você quer que ele ande no Celta 2 portas? Então, tentar simular a escassez é absolutamente incoerente quando um cara mora numa casa de 35 milhões de dólares, voa num avião de 20 milhões de dólares. Você entendeu? Sim. Sim. E depois ele tá querendo tentar simular a escassez. Isso, no fundo, é o quê? É não quer errar, né? É Ninguém uma quer errar culpa, com- né? É uma culpa. É. Então eu acho que o cara entender, não, cara, meu filho, ele é o meu filho. Aham. E ele está sendo preparado. Ele precisa ser preparado para gerir patrimônio Isso é um pro resto ponto da tua também. vida. Então, É. ou tu assume isso, ou você vai criar uma confusão na cabeça do É moleque. verdade. Tem uma imagem no seu Instagram do Bernardo no meio de um lago dos jacarés lá, andando de jet wake, ski. de wake. E de wake. E eu jamais entraria naquele lago ou colocaria minha filha para andar de wake naquele lago. E é exatamente a pergunta que você faz ali. Uhum. Você pega e pergunta, você entraria nesse lago sabendo que ali tem jacaré, apesar do barulho do barco espantar aqueles jacarés? Porque é o que dizem. Mas o mas jacaré se pode estar ali. Se o jacaré for surdo, né? É isso, é isso. Se o jacaré tiver um problema no sensor natural dele Aí- e só ver as perninhas ali, como é que faz? É coragem? É deles? Não, o quê? é muito cultural do local também. Todo mundo anda de wake, nunca teve nenhum problema com nenhum jacaré. Aham. Não é? Tem jacaré do lago, sim. Não é? Mas eles nunca atacaram ninguém até então. Então, O pessoal já está ele acostumado. vai, mergulha, ele vai lá. É cultural, exatamente. Porque é você cultural. colocou aquela pergunta ali numa pegadinha pra galera. Sim. Pra pensar, né? Você essa é se a ideia. desafiaria nesse nível? Essa é a ideia. Mas, assim, estatisticamente não representa o risco que parece, né? Entendi. Eu também nunca entrei naquele lago. Mas entende que até Né? nisso tem um lado interessante, porque a gente é assolado por estatísticas e por medos que aplicam na gente. Ah, sim. Vários. Então, assim, você fez ali na real. Sim. É você viver no Rio de Janeiro aos pés de uma favela. É. O tiroteio tá comendo. Você pode rir. Era muito mais perigoso que aquele lago. Exatamente. Cheio de jacaré. Isso. Né? Isso. O medo são algemas imaginárias que prendem as pessoas, né? As pessoas passam, uma boa parte das pessoas passam uma boa parte da vida presos em determinados paradigmas que se materializam, às vezes, num emprego que ela não gosta, ou num abuso familiar, e que ela se adapta àquela situação e tem medo de sair daquela situação e aceita. Não é? Aceita conviver com o intolerável porque acreditou que não existe opção. Acredita que não tem opção. Sempre existe opção. Sempre. A qualquer momento, sempre existe opção. Libertar nossa mente para essas possibilidades é muito importante para a gente ser feliz, para a gente realizar coisas, para a gente não viver uma vida limitada aos nossos próprios medos. Mas é muito difícil. Claro que é difícil, mas mais difícil ainda é a consequência do medo.
Você viver uma vida limitada e abaixo da média, portanto, abaixo da mediocridade, por conta dos seus medos, é muito mais difícil do que você enfrentar os medos. Sim. Óbvio que, infelizmente, quando você aceita o medo e passa a tua vida inteira e no final você, com aos 50 anos de idade, olhar para trás e ver que não pode mais voltar atrás, é muito duro. Claro. É muito mais duro. Então é muito mais econômico enfrentar os medos, aprender a enfrentar os medos e se libertar desses... Muito mais econômico. É muito mais econômico. Ô, Flávio, e menos duro também. Se a gente vivesse numa realidade paralela em que você não pudesse deixar nada material para os seus filhos, só um ensinamento, qual seria? Vamos lá. No campo físico-metafísico. Você escolhe. Não, vamos falar uma para cada físico. Tá bom. Vamos falar tá no bom. campo físico. Né? O campo metafísico é muito pessoal. Sim, né? sim. Mas no campo real aqui, no campo físico, material, digamos assim. Eu sou encantado pela liberdade. Não é? Porque, no fundo, eu acredito que nós escolhemos na nossa vida dois caminhos. São dois pontos de inflexão aqui. Tem dois caminhos. O caminho da liberdade ou o caminho da segurança. Se você pautar a sua vida no caminho da segurança, o medo vai ser um ingrediente presente na sua vida. Se você pautar a sua vida no caminho da liberdade, o excitement, não é? A motivação de explorar e ter novas experiências vai pautar a sua vida. O ponto é que, da escola até a universidade, ao senso comum, ao que é promovido nos meios de comunicação, não de forma intencional necessariamente, mas filosofia cultural. Os meios de comunicação, eles expressam o senso comum, Claro. porque eles são parte do senso comum. Isso tudo não deixa de ser um treinamento para o medo. O treinamento para a busca da segurança. Então, eu penso que entender a metáfora de vida ou de segurança ou de liberdade, eu acho que isso é um dos maiores pontos de inflexão da vida de qualquer pessoa. Porque a decisão por um desses dois caminhos vai mudar completamente a vida da pessoa. Ela vai pautar a vida dela de forma completamente diferente. Então, eu penso que liberdade não tem preço. E voar fora da gaiola é muito melhor do que ficar dentro da gaiola comendo alpiste. Ô, Flávio, são 14 anos de internet. Isso mesmo. E crescendo ali. E se expondo ali. E conhecendo pessoas dali. Fazendo contatos. Eu mesma. Eu mandei uma mensagem pro Flávio. Falei, ô Flávio, tô lendo seu livro, amei. Que incrível. 3 anos atrás, não? 3 ou 4? 2019, 19. Tem Nossa, 5 anos já. Olha. Tem 5 anos já. Uau. E eu cheguei a me engajar num projeto do Flávio de achar o homem que dava quibe para ele comer na hora do almoço em Verdade. Lembra? Não achamos, né? Que Não achamos. coisa, Eu fui na associação comercial. Eu fiquei fascinada. Porque o Flávio, gente, ele almoçava de graça com a ajuda de uma pessoa que dava a ele um quibe em Copacabana, perto da Rua Belfor Roxo. Isso mesmo. Ali na Praça Arco Verde. Exatamente. E aí eu fui buscar a loja, fui perguntar, porque eu morava em Copacabana, fui perguntar, fui ali, fui saber, porque eu queria saber quem era essa pessoa para falar, Flávio, aqui, o cara que te ajudou. Não conseguimos encontrar. Não conseguimos. Ninguém sabia. Nem Quem a sabe ele está vizinhança. nos assistindo aqui. Ai, quem sabe, um parente dele. Parente. Como é que era o nome? Eu não lembro o nome, mas era uma lojinha bem pequenininha, que devia ter uns 4 metros quadrados. Que tinha ele mesmo, o dono, que trabalhava ali servindo, vendia esfirra, quibe, ali na Praça Arco Verde, em frente onde hoje é o metrô. Exatamente, em frente. Em frente, mas hoje, na época não tinha o metrô ainda, mas ali que era a lojinha dele, e ali ele me deu muito quibe e esfirra para eu pagar quando eu pudesse. Isso era que ano? 1992. Sabe quem pode saber? Quem? Alexandre Frota. É verdade. Porque a mãe dele morava na Belfor Roxo e ele morou muito tempo ali com a mãe. Acabou de me dar esse Fazendo salto. um cross-interview aqui. Cross-interview. Mas
Enfim, você conheceu muitas pessoas via internet, você ajudou muitas pessoas na internet. Se for indiscreto, por favor, não precisa responder. Mas, por exemplo, Bel Pesce, uma menina que se mostrou alguém interessantíssimo e depois se revelou alguém não tão relevante assim. Você sente frustração com algumas pessoas ou você passa por cima? A minha escola é vendas. Em vendas, o não faz muito parte. Então, para você fazer uma venda, às vezes você leva 30 nãos. Depois que eu aprendi a vender, eu entrei na fase de formação de times de vendas. Então, liderança, para você liderar e formar times de vendas. Então, para você recrutar pessoas, às vezes você tinha que recrutar 30 para achar uma. Então, também esse processo, ele se mostrou verdadeiro da estatística de mais nãos do que sim. Claro. Na vida, nos relacionamentos, nas pessoas que a gente conhece também. Nem todo mundo que você conhece, Verdade. você acaba se conectando. Sim. Né? A Bel era menina de 23 anos, quando eu a conheci. Ela estava em Buenos Aires. E eu estava abrindo escolas em Buenos Aires, fazendo uma inauguração lá nesse dia. E vi na rede social dela que ela estava em Buenos Aires também. E eu entrei em contato com ela. Falei, oi, Bel, tudo bem? Você está em Buenos Aires? Poxa, vamos tomar um café? Vamos embora, vamos tomar um café. Eu tinha assistido uma matéria dela que tinha passado, eu não me lembro onde, não sei se na Globo News, eu não sei aonde foi, que falava, né, de uma menina de 23 anos, que estudou na escola pública, que se formou no MIT, engenharia da computação. Eu falei, pô, que legal, deixa eu bater um papo com essa menina. E a gente conversou, tomamos um café. E o papo foi muito bom. A Bel sempre foi uma menina muito extrovertida, animada. O papo foi muito bom, cabeça boa. Terminou o vídeo, o café. Eu falei, vamos gravar um vídeo? Vamos gravar um vídeo. Eu chamei lá o meu produtor que estava comigo, era a inauguração, estava com a equipe lá. Gravamos um vídeo. Esse vídeo teve 1 milhão e quase 1.300.000 views, o que... Em 2012, não, imagina. Era equivalente a 5, 6 milhões. Hoje 1 milhão é muito. 2012 na época era muito. Sim. E o vídeo teve uma imensa repercussão. Né? O vídeo teve uma imensa repercussão. Foi super legal. Ela ganhou ali uma expressão. Uma projeção. 2 meses depois, a gente lançou o livro dela. O livro Menina do Vale. A gente produziu o livro dela e lançamos o livro dela. Eu comecei a ter uma relação muito, muito bacana com a Bel. E o livro dela, a gente fez o lançamento, divulgou nas nossas plataformas. E esse livro também, ele estourou. Né? E a Bel começou a se tornar uma personagem na internet. O ponto fraco da Bel era que ela entrou num caminho para falar de empreendedorismo, mas ela nunca tinha empreendido. Esse era o ponto fraco. Não é? O problema é que hoje na internet, qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto. Desde que fale bem. Fale bem, carismático. Qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto. E a audiência ainda está pouco treinada. Com o tempo ela vai evoluir, acredito eu, mas pouco treinada para diferenciar quem pode ou não falar sobre um determinado assunto. Já nessa ocasião, eu não achava que o melhor posicionamento para ela seria falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, mas ela fala sobre o que ela quiser, qualquer pessoa. Escolhas, né? Qualquer pessoa faz a sua escolha. A gente estava falando. Entendeu? E aí eu acredito que lá na época, talvez ela não foi muito precisa com algumas informações, né? Não muito precisa. E aí eu tô acostumado a lidar com pessoas assim, né? Eu tô 29 anos empreendendo, 14 anos na internet. Acho que vocês fizeram uma boa pesquisa, vocês não devem ter encontrado nenhuma contradição. Porque eu procuro ser consistente no que eu falo. E a gente procura que é para pegar o entrevistado, mas não achou. Você pega a contradição, você disse isso aqui disse outra coisa. Isso. Mas, enfim, eu procuro... A verdade e a consistência é muito importante. Sim. Então, eu já estou acostumado no meio de vendas. Às vezes a pessoa quer dar uma melhoradinha, uma douradinha na pílula. O que é legal pode ser legal mais um. Não é? Então, eu acho que é uma menina muito jovem, uma pessoa boa, uma pessoa alegre
e começou a viver um momento de projeção muito rápido, que toda aquela exposição gerou. Eu acho que ela não foi muito cuidadosa com... Entendi. Com o dourar a pílula. Com dourar a pílula. Porque todo mundo doura a pílula. Claro. A gente se vende. Venda é um pouco isso, né? Mas a gente se vende, a gente se apresenta. Vocês querem patrocinadores. Isso. A gente se vende. Queremos. Venham. Queremos. Então, o que acontece? Mas o dourar, ela não pode extrapolar a realidade. Claro. Com certeza. O teu espelho não pode diminuir 15 quilos, Isso. porque os 15 quilos que o teu espelho vai te diminuir não vai... E aí não é venda, é enganação, não né? Não é venda, aí começa a se tornar um descuido muito perigoso. Isso, entendeu? perdão. Então esse descuido, eu acho que com a repetição no público, e aí vocês estão muito acostumados a lidar com um público grande por muitos anos, uma coisa que incomoda, como uma goteira na tua testa, ping, 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 uma hora aquilo incomoda muito. Sim. E aí nós conhecemos ali um primeiro cancelamento, né? Verdade. Eu estou na internet há 14 anos, eu acho que foi o primeiro cancelamento que eu vi. Foi o e primeiro na minha grande, opinião, foi. E na minha opinião, o maior. Jura? Cara, ela recebia mais de 500 mil mensagens hostilizando ela por dia. E a Bel não conseguiu retomar aquele patamar de influência onde ela estava antes de começar a receber esse hate. Ela não... Eu nunca falei sobre esse assunto, porque eu tenho muito carinho por ela. Claro. Né? Mas não é um assunto que me causa constrangimento. Não, proporcionalmente, de fato, talvez seja maior. Se a gente for ver um Monark, por exemplo. Mas eu acho que o dela foi maior que o Monark. É por isso que é proporcionalmente, né? A eu época... tenho dúvidas se o Monark recebeu 500 mil mensagens. Tenho dúvidas. Entendi. Entendeu? Eu acho que cancelamento o cancelamento do Monark, ele é um cancelamento que está dentro de uma linha ideológica. Existe um nicho, uma patota de um lado, uma patota do outro, e essas patotas se articulam de forma quase que profissional. Foi um cancelamento profissional. O da Bel não foi um cancelamento profissional. Sim. Foi um cancelamento espontâneo. O fato de as duas mulher tribos ajuda também, as duas tribos se uniram para cancelar. Claro. Entendi. Não foi uma tribo só cancelando. É tipo, você nos passou a perna, virou um movimento do tipo... Poxa, a gente estava aqui vibrando. E com toda a franqueza, as discrepâncias de informação que faziam parte do descuido dela não eram graves. Tão relevantes. Não, a gente estava comentando isso no almoço. Ela realmente estudou no MIT, ela realmente se formou. Não foi daquele jeito que ela disse, mas foi. E a diferença era até não tão relevante, mas o problema é que por tanto tempo, por tanta repetição, aquilo causou uma antipatia no público. E o público se uniu de uma maneira orgânica e fez um cancelamento. Por isso que eu acho que foi um dos maiores, porque você vai dizer assim, não, a Dilma foi cancelada, não, o Bolsonaro foi cancelado, o Lula foi cancelado. Mas é uma patota falando com a outra. Isso. Ali não foi patota, ali foi todo mundo. O todo. Entendi. Então eu acho que a natureza do cancelamento foi maior. Entendi. Talvez, em números, mesmo que não seja em números, ela foi maior, ela foi global. Entendi. Não é? Então, assim, é a pena, não é? Ela realmente... Eu nunca mais falei com ela. Faz muitos anos que eu não falo com a Bel. Tenho um carinho enorme por ela. É uma menina joia, uma menina inteligentíssima. Mas faz parte da história da nossa internet brasileira. Esse primeiro cancelamento. É um capítulo. Né? É um capítulo. Vamos voltar a falar de dinheiro. O primeiro bilhão, obviamente, imagino que seja um marco na vida de qualquer pessoa, né? Eu tô tipo 999.995.000 reais atrás, mas imagino que quando eu chegar lá vai ser um marco. Mas antes de atingir o primeiro bilhão, você já é uma pessoa rica, porque para ter 1 bilhão você precisa ter 10 centenas de milhões, né? Qual foi o momento que você percebeu que você de fato era um homem muito rico? Financeiramente. Financeiramente falando. Quando que caiu essa ficha? Antes de realmente ficar rico. Eu cresci muito rápido. Foi um caso assim muito rápido. Entre ser vendedor e ser diretor comercial, levou 4 anos, entre os meus 20... Dos meus 19 aos 23. Então, dos 19 aos 23, assim, já foi meteórico. Muito rápido. Imagina. Então, eu saí de um cara que gastava 5 horas no ônibus para... se eu for mais atrás, é pior ainda. Do expulso do Colégio Naval, mais um pouco. Mas vamos começar aqui de 95.
De 91 a 93. 91 a 95. Tá. Quando eu saí para abrir a WhatsApp. Então eu saí de um vendedor que gastava 5 horas no ônibus para um diretor comercial ganhando $7.000 por mês. $7.000, eu falo em dólar porque o dólar resiste no tempo. Claro, Isso. claro. Não é? Eram R$7.000, né? Mas R$7.000 na época hoje Isso. são isso. $7.000, talvez um pouquinho mais até. Então, se você for fazer conversão, talvez eu gaste aí R$40.000 por mês, tendo 22 anos de idade. Imagina. É bastante. Pô. Quem saiu do Jabu, eu já estava vivendo já uma coisa muito legal. Prefiro nem mencionar. Fora Não é da verdade? série, claro. Pronto. Aí, nesse auge, eu peço demissão e abro o WhatsApp usando meu cheque especial. Beleza. Foi um passo ousado, mas eu faço questão de dizer que foi menos ousado do que parece. Quando você conta, parece, cara, louco, o cara pede demissão para abrir um negócio. Mas por que era menos ousado do que parece? Você tinha Porque certeza. para eu dar certo... Por que eu tinha certeza? Para eu dar certo naquela empreitada, eu precisaria vender 6 vezes menos do que eu vendia. Eu já dominava a venda. Caramba. Eu comecei o meu negócio dominando uma das ferramentas principais de um business, de um negócio, Minha que é a cabeça venda. acabou de explodir. Aham. Sua cabeça explodiu agora? Eu vou sair daqui e vou vender meu carro. Então, assim, eu vendia uma média de 600 matrículas por mês no meu time que eu fazia. Para eu dar certo no meu negócio, eu precisava vender 100. Então, por que eu pego o dinheiro do cheque? Porque eu não esperei, eu não queria esperar. Ia dar. Queria fazer. Eu já acreditava. Para mim era Ia funcionar. fazer aquilo que era 6 vezes menor do que eu já estava acostumado. Nossa, você escreve um texto, um artigo com muita tranquilidade. Vocês são jornalistas. Então, para você escrever um texto é natural. Claro. Para mim, vender 100 matrículas era natural. Sim. Percebe? Então, eu não comecei tão do zero quanto parece no meu negócio, porque eu já dominava aquilo. Claro. E o que aconteceu? Eu fiz exatamente isso. Eu simplesmente cumpri tudo isso do jeito que eu imaginei. Só que quando eu comecei o negócio, e a gente já tinha que vender 100 matrículas no mês. No primeiro mês vendemos 120. E aí a gente vendeu sempre mais do que 100. Vendemos cerca de 1.500 matrículas no primeiro ano. Então, você tem uma escola com 1.500 alunos no primeiro ano. Sim. Pensa, se cada um paga R$400, 1.500 é R$600 mil de faturamento por mês. Sim. Com 40% de margem, é R$240 mil de lucro por mês. Vezes 12 é R$3 milhões numa conta de padaria. Fora outras receitas com material didático, fora outras receitas com matrícula. Estou botando só mensalidade. Né? Ou seja, e aí eu lembro, quando eu comecei, a coisa começou a acontecer, eu falei, vou ficar rico. Porque eu falei, é matemática? Cara, não tem outra... Eu pensei assim, cara, daqui a um ano, como é que vai estar a minha vida daqui a um ano? Pô, daqui a um ano... Não é? Só que é o seguinte, eu não fiquei em uma escola, abri a segunda escola. 8 meses depois, abri a segunda em São Paulo. E essa escola a gente estourou, matriculou muito. Em São Paulo, a gente faturava $500 mil por mês. Que é isso? Numa escola. Na segunda escola. Caraca. E eu tinha 24 anos de idade, na segunda escola. A gente faturava $500 mil por mês. Como que você não enlouqueceu, né? Era isso que eu ia perguntar agora. Porque, assim... tem gente que um cara assina um contrato de futebol já fica doido no dia isso. seguinte. Então eu acho que eu tenho uma base, família, Luciana, eu juntos, os amigos ali focados. Luciana cuidando da grana, né? Sim, ela cuidava do dinheiro. Sim. Se não fosse ela, imagina, né? A gente... Dizem que tem mulher que é âncora e mulher que é mola, né? Luciana é mola. Não, a Luciana não é mola. A é um Luciana foguete propulsor. Atitude parque, assim, entendeu? Muito legal. Ela não só me inspirou, mas ela trabalhou. Claro. E detalhe, os R$20 mil no cheque especial era 10 meu e 10 dela. Que sensacional. Era 10 no meu cheque e 10 no dela. Caraca. Então nós éramos sócios efetivamente, não por contrato de casamento, não, éramos sócios efetivamente. E metade do capital social da empresa de cada um. E a gente trabalhava, eu cuidava de vendas e produto, ela cuidava de gestão. Que legal. Não é? Mas enfim, como é que eu não enlouqueci? Eu acho que por isso, não é? E naquele momento, antes de ter ficado rico efetivamente, eu falei, vou ficar rico.
É fato. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, a vida vai ser muito diferente. Eu abri 24 escolas em 3 anos. Né? Nós inauguramos uma nova escola a cada 45 dias. Num mercado onde a gente já tinha nomes muito consolidados. Muitos. A Wizard, a CCAA... Não fala que dá azar, não. Tá, perdão. Ó, eu tenho mais uma pergunta sobre dinheiro também, que é uma coisa que eu sempre quis perguntar para um bilionário. Me pergunte. Que é o Vamos lá. seguinte, Flávio. A diferença entre alguém que tem de patrimônio $1 bilhão e 10 bilhões de dólares, eu tendo a pensar, como não bilionário, que é só 9 bilhões de dólares. Porque o poder de compra de alguém com 10 bilhões ou com 1 bilhão é o mesmo. Uhum. Qual é a linha de corte? Assim, tem pessoas que são muito mais ricas que você e que têm muito mais acesso que você? Tem algum lugar que você não consiga acessar já fazendo parte desse Billionaires Club? Olha só. Ou a partir de um determinado momento? Então, a tua pergunta é interessante. Você quer saber efetivamente de acesso a pessoas? O que muda? Ou vou falar, mas acesso a consumo. Não, de consumo eu entendo que não mude nada, né? Não. Assim, aquela coisa, tá? Você não pode, Flávio, não pode comprar o avião do Sheik que custou $1,5 bilhão. Ou, talvez até possa, mas isso dificulte as suas finanças. Eu não faria isso. Isso. Enfim, mas é acesso de entrada, de O que muda? poder. Eu nunca deixei de entrar nos lugares que eu queria entrar, mas eu também sou um cara diferente, assim. Cara de pau. Eu não sou tão assim, eu não demando tanto, né? Eu, por exemplo... ele responde DM. Eu, por exemplo, como eu era dono de um clube de futebol nos Estados Unidos, isso era muito grande nos Estados Unidos, sabe? Um sport business owner nos Estados Unidos é um negócio muito grande. Sim. Todos os empresários da cidade queriam me conhecer, queriam falar comigo, a imprensa queria falar comigo o tempo inteiro. E eu ficava na minha. Eu era um cara low profile. É o meu jeito, não é? Mas, por outro lado, na internet, no Brasil, eu estou exposto. Você vê, é um negócio até um pouco contraditório, não é? É mais ou menos assim, esses aqui me querem, eu não quero. Esses aqui não me querem, mas eu quero. Então, é um negócio estranho, né? Então, assim, é porque no Brasil, na internet, eu acho que para mim eu diria para você, acho um pouco de missão de vida, de uma vontade de contribuir. Eu acredito muito que a melhor forma de dividir renda é dividindo conhecimento. Porque o que gera renda é conhecimento. O conhecimento que vocês têm sobre a linguagem, sobre a comunicação, seja ela oral, escrita, você pode embalar isso num produto, um podcast, por exemplo, e isso se transformar em renda para vocês. Sim. Ou seja, conhecimento gera renda. Eu, como saí de um lugar e cheguei no outro, eu tenho em mim uma vontade de contar para as pessoas que elas também podem fazer algo parecido. Não sei, a maioria não vai ser bilionário também. Claro, eu sei disso. claro. Mas eu sei que todo mundo pode dar uma melhoradinha na vida. Dá para sair do Jabu. Dá para sair do Jabu, dá para andar, não andar de ônibus 5 horas por dia. Sim. Ou seja, dá para melhorar a vida. E algumas ferramentas eu sei que são possíveis de serem realizadas. Então, dividir conhecimento é dividir renda. Então, eu encaro isso um pouco como uma missão, como uma contribuição, até como projeto social. Eu encaro dessa... Porque você podia estar sentado numa ilha particular. Poderia. Né? Em breve ele vai morar no Caribe. Calma, a gente já sabe disso. Passar. Pode ser. Mas o que acontece? Sobre acesso... O que seria acesso? Acesso a pessoas, né? Eu não sou um cara que tem vontade de ter acesso. Talvez eu conseguisse. O que você acha que um parceiro seu desse clube dos bilionários, que tenha 20 bi de dólares de patrimônio, consegue fazer... Que você não consegue. Não fazer, mas assim, é isso. Olha, eu fazia parte de um Billionaire Club. Gostei do seu termo. Que era a MLS, a Major League Soccer. Sim. Claro. Nós éramos 28 donos de clubes, não é? E nesse clube, nessa classe ali, eu era o mais miserável de todos, né? Uma pobre, né? Ele era o coitadinho. Uma pangaré ali era eu, você entendeu? Era o único brasileiro, né? E até interessante quando a gente entrou na Liga... Isso é muito bom. Não é? Quando a gente entrou na Liga, foi em 2013, tinham cerca de 8 ou 10 cidades com empresários e famílias tradicionais competindo para uma vaga na Liga. E o nosso projeto foi chegando ali, no final tinham 3 finalistas.
Eu achava que o nosso projeto era melhor do que o dele. Mas o outro eu temia, que era Detroit. Primeiro, eles tinham um baita projeto, um estádio maravilhoso que eles iam construir e era capitaneado pela família Ford. Família Ford, Detroit. Aquelas... Isso. Então foi uma disputa direta Talvez entre... nos anos 50 tivesse sido mais Não é? difícil. Então foi ali a família Ford e a família Silva. Silva! É muito bom. E nós vencemos. Porque O nosso projeto foi melhor, nós fomos escolhidos, a gente foi, entrou na liga ali a partir daquele momento. Naquele clubinho ali, tinha um sheik, que era dono de um Natural. clube do New York City, que era dono também do Manchester City, ou seja, o Sheikh Mansour, sei lá qual o patrimônio dele, algumas centenas de bilhões de dólares, não é? E você tinha ali fundadores de empresas de tecnologia, pessoas com 20, 30 bi, e eu ali, Flavinho ali, sentado ali no meio da turminha ali, né? Então, cara, quando a gente se reunia, era tão divertido, tão natural, pessoas normais. Que legal. Tá. Sabe? Pessoas não são pessoas Como diferentes. diz a minha mãe, todo mundo, no final das contas, vai no banheiro fazer suas necessidades. Todo mundo faz número 1, número 2, entendeu? Todo mundo é igualzinho, entendeu? E as pessoas eram muito bacanas, muito acessíveis. Não é? A gente se convidava um ao outro, a gente se reunia. Eu fiz o quê? Eu fiquei 8 anos, 4 reuniões por ano, foram 32 reuniões com essas pessoas. Então, a gente se conheceu. Criou uma relação. De fato. Nós éramos sócios, inclusive. Sim. Então, assim, eu diria que... eu acho que a partir de um certo ponto faz diferença Não nenhuma. muda mais. Faz diferença nenhuma. Eu acho que o acesso está muito mais relacionado ao capital social da pessoa do que ao capital financeiro. Tá. Perfeito. Não é? Eu tenho acesso ao que eu quero, mas Sim. eu também não sou... Você não vai me ver em camarote de de tal Boeing, lugar né? ou tal lugar. Não é o meu perfil, mas porque eu não quero. Sim. Não é? Eu penso assim, eu acho que se a gente tirar um pouco as fantasias que existem em torno, às vezes, disso... Eu vou dar um exemplo, tá? Um dia que foi assistir o jogo com a gente, ele entrou em contato com a gente, disse que queria assistir um jogo do Orlando City e perguntou se eu poderia recebê-lo. E aí recebi ele e a família, né? Eu tô falando de Silvio Santos. Né? E aí o Silvio esteve lá no nosso camarote, aí nós recebemos o Silvio e fomos assistir os jogos juntos. Aí sentamos para assistir junto. Eu, o Silvio de um lado, eu do outro, a gente começou a assistir. Num dado momento, eu tô vendo ele chutar, vai chutar. Eu falei, meu pai! Meu Deus! Ele é Eu falei, ele é assim. assim mesmo, sabe? Porque a gente tem aquela imagem, né? Que legal. Nossa, um cara super bacana, mas ele é assim. Sim. E ele chegou lá, entendeu? Vestido, quase que de pijama. Isso. Né? Lá em Orlando ele usa aquelas roupas, né? E assistiu, e aí ficava me perguntando, né? Aí o Silvio chegou pra mim e falou, Flávio, quantas pessoas tem aqui nesse estádio? Eu falei, nesse estádio hoje tá com 45 mil pessoas mais ou menos aqui. Nossa, Caramba. 45 mil. Quanto cada um pagou? Ai, tá vendo? É o homem do baú, né, gente? Eu falei, pagou tanto, né? Pagou aqui mais ou menos uns 60, 70 dólares cada um aqui. Eu falei, Ele começou a fazer conta. um bom negócio, hein? Eu falei, um bom negócio. Por isso que eu investi, Silvio. É um bom negócio, sim. Enfim, você viu ali que é um ser humano. As pessoas são seres humanos normais, são pessoas, né? E às vezes a gente não tem acesso. Mas, enfim, Sim. a diferença básica... Eu conheço os dois lados da moeda, né? Acesso Sim. no sentido de liberdade e facilidade para fazer as coisas. Liberdade, eu acho que é a palavra mesmo. Acho Você que ter liberdade é o ponto, né? E liberdade faz a gente chegar à conclusão que a distância, por exemplo, distância geográfica, Isso. ela não é medida em quilômetros, ela é medida em dólares. Foi o que quem teve aqui que falou exatamente isso foi o Washington Oliveto. Que ele diz que as duas cidades que ele mais ama no mundo são Londres, onde ele mora, e o Rio de Janeiro. E aí eu perguntei se ele sentia falta, e ele falou, cara, eu não consigo sentir falta, porque quando eu quero eu venho. Eu venho. Isso, se eu Então, quiser comer uma feijoada que eu gosto amanhã muito, eu pego Eu um voo e vou. Em outras palavras, os X dólares necessários para que isso aconteça não são impeditivos para ele. Ou seja, o dinheiro te dá a A liberdade liberdade. de você fazer a escolha. Eu acho que uma das passagens mais lindas, só para complementar Orlando, é quando você, que tinha um apelido de Mickey, por quê? Olha, deve ser, sei, cara de Mickey, a orelha, não sei. Minha Eu orelha era tentei ficar- era um pouquinho mais assim, talvez, quando eu era mais jovem. Sim, Flávio Augusto tinha um apelido de Mickey. No ensino médio. No né? ensino No ensino médio, É. e você pega e
uma hora você tá ao lado do Mickey com o presidente da Disney. Isso. E eu acho que isso é tão simbólico, né? mind-blowing do que entrar no Maracanã. No Maracanã, isso. Eu gosto desses símbolos. Sim. É isso. O livro é todo sobre isso. E né? eu coleciono esses símbolos, porque eu é. acho que eles representam as experiências que a gente está vivendo, né? Por quê? Eu, na minha adolescência, Cecília, nunca sonhei na Disney. Isso que eu acho maravilhoso. Eu nunca sonhei Porque era muito distante. Era muito distante. Não é porque eu não queria. É porque, cara... Isso não vou é pra ficar mim, sofrendo. né? Isso não é pra mim, isso não é pro meu deixa. bico, entendeu? Isso não é pra mim. E aí o que acontece? Não era do tipo, eu vou fazer pra chegar Não, na Disney. Não. Era impossível. Era tipo, não, é impossível. E aí, de repente, eu tô me vendo do lado do presidente da Disney, do vice-presidente da Disney, E o teu time. Abraçado do lado do no Mickey, Mickey. original, lá da Disney, ao lado do Kaká, a gente fazendo uma foto no dia que a gente assinou um patrocínio multibilionário com a Disney. A Disney Demais. patrocinando o seu time. Teu time, cara. Demais. No teu estágio que você fez. É um negócio muito doido, né? Muito doido. E sem ter esse imaginário, Isso é né? muito incrível. É muito impressionante. Flávio, nessa semana a gente teve o primeiro time de futebol da América Latina a abrir capital na Bolsa, lá no México. A abertura foi um sucesso, o valor da ação quase triplicou no pregão. Você, quando investiu no Orlando City, você investiu no Orlando City e depois vendeu por quase 10 vezes o preço que você comprou, né? Como tudo que ele faz. Isso. É um inferno. Você compraria ações de um time brasileiro na Bovespa? Não, eu fui sondado para assumir tudo quanto é SAF. Eu que tá aí, consigo imaginar. não é? E, inclusive, algumas delas não precisaram nem botar dinheiro. Era entrar. Só entrar, botar um nome, tocar e fazer. Media for Equity. Eu não tenho interesse nesse formato porque é muito arriscado. Uhum. Primeiro, o valor, o equity do negócio não está no time, está na liga. Claro. E o Brasil não tem liga. Ponto. Eu não vendi o Orlando, eu vendi o meu stake na Claro. liga, minha Foi ver os participação. meninos jogando que te inspirou a fazer isso? Começou daí. Ver os meninos jogando começou a me chamar Ele era atenção. soccer dad com força. Com força, mas vê-los jogando me levou a pesquisar os Claro. números dos Estados Entendi. Unidos, né? Porque E aí, o não que teria aconte- investido se fosse um mau negócio. Não. Eu Mesmo entrei- com os meninos gostando. Mesmo com os meninos. Eu entrei porque eu vi que, cara, nós temos aqui uma oportunidade de 7 anos de janela que eu posso investir, isso vai valorizar e eu vou vender. Desde o primeiro dia, meu foco era comprar e vender. Já sempre foi como tudo que eu faço. Tudo que eu faço vai ser vendido. Uhum. Em algum momento. É objetivo... Às vezes, 2 vezes. Às vezes, 2 vezes. É verdade. Às vezes, 2 vezes. E aí, o que acontece? Nesse cenário aí do Orlando... Bom, qual era a pergunta? Me lembra aí? Não, que você investiria num... Tá. Isso, eu tô voltando você disse aqui. que não faria na SAF, Isso. né? E aí, por que não faria? Porque tem alguns riscos. Primeiro, você não tem um equity. Segundo, aí você tem a questão de risco. Você tem uma insegurança jurídica no Brasil muito grande. Sim. Numa única canetada, um juiz muda o que ele quiser. Não é? Ele muda, Claro. ele troca. E principalmente num formato que não tem jurisprudência, que é novo. Então, a SAF é a SAF, o clube é o clube. Uhum. Mas aí tem lá 387 causas trabalhistas no clube, e o clube não tem dinheiro para pagar. Sim, o juiz pode dizer, não, vai para a SAF. Vai ter uma sucessão, pode ser considerada uma sucessão, Claro. ou uma sucessão tributária, ou enfim. Muito eu nebuloso. Não tenho, é muito nebuloso. Eu não vou entrar numa aventura dessa na altura Sim. da vida. E terceiro ponto, você tem o problema das torcidas organizadas. Não é? O cara vai lá botar fogo na tua casa, tacar pedra, vai querer te matar. Você entendeu? E você saiu do Brasil por Não é assim. por querer segurança, É isso. né? Não vai... O problema das torcidas organizadas, muitas, não vou Claro, generalizar, claro. mas algumas torcidas organizadas, é isso, esse tipo de conduta. Não é? Gente querendo bater no técnico, querendo bater em jogador. Tacando Não. tijolo em ônibus. Enfim, não é? Eu quero fazer um negócio, construir um negócio. Então, não vou entrar numa situação de insegurança desse nível. Uhum. Então, nem com IPO, nem por SAF, o formato do modelo de negócio no Brasil não te atrai. Não me te atrai. agrada. Deixa eu trazer a pergunta do nosso outro integrante. Opa, o Pedro. Aqui. Flávio, você que entende de negócio, qual a sua avaliação sobre a relação dessas gerações mais novas com o empreendedorismo e com o trabalho? Você acha que aqui no Brasil tem
Tem um ambiente legal para isso? Ou como que você avalia os próximos anos? Eu Abraço. gosto. Valeu, Pedro. Um abraço. Eu gosto das novas gerações. Eu não gosto de nada que generalize. Essas novas gerações são mais assim, mais assado. É um perigo enorme essas generalizações. Eu acho que elas têm coisas boas, tem coisas que não são tão boas, como nós também temos coisas boas e coisas que não são tão boas. Agora, eles são filhos do caos, né? Eles nasceram no meio do caos. E não é culpa deles, né? São Sim. filhos do caos. Nasceram no meio da pandemia, no meio da internet como ela é. Não sei se ela vai ser como ela é hoje no futuro. Claro. Onde as coisas correm muito mais rápido. Muito mais A rápido. velocidade é As assustadora. pessoas têm muito acesso à informação. Isso é bom, mas às vezes a desinformação é ruim. E ela acontece. De Ou a todos os falta de gêneros. curadoria da informação. Falta de curadoria, enfim, tudo. E vai tudo mudando. Um ambiente político muito polarizado e a tendência é piorar. Não é melhorar, a tendência é piorar. Infelizmente. Não é? Então, a gente vai ter que voltar para uma... Espero que isso não nos leve a mais guerras, não é? Como o mundo já viveu. E que depois das guerras as pessoas voltaram a falar em tolerância religiosa, tolerância étnica, cultural, diferenças, trabalhar assim com diferenças culturais, aceitação do diferente. E acho que a polarização é o oposto disso. É isso. E a aceitação do diferente, ela é o que traz paz. Claro. Então, assim, é muito complexo esse mundo. E eles nasceram no meio disso. Estão né? crescendo no meio Estão disso. crescendo no meio disso. Eu acredito muito que crescer no meio disso vai criar neles habilidades e anticorpos e defesas que nós não tivemos. E talvez perspectivas que a gente talvez não tenha. Que a gente nunca teve, dando a eles ferramentas que nós não temos. Mas também, por outro lado, eles também vão ter desafios que nós não tivemos. Sim. Então, eu penso que a humanidade, ela se reinventa. Ela vai se autorregulando, Ela né? vai se autorregulando. E do lado dos negócios que o Pedro perguntou, eu acho que a gente vive momentos com mais inclinação para empreendedorismo, sim. Porque o Legal. emprego da natureza, do jeito que nós conhecemos na década de 90 para cá, ele está mudando muito, não é? A Lara Nesteruk estava falando disso, né? Exatamente. No Instagram. As coisas estão modificando muito. Não é então, mais ser médico, engenheiro, advogado. E talvez um médico, um engenheiro, advogado de 50 anos de idade não consiga entender isso, mas essa Sim. nova geração já entende. Sim. Que ela tem que estar presente, ela tem que se comunicar bem, ela tem que... Pois é. Então eu vejo que essas transformações, quem acompanha vai avançar. Então, acho que dá, mesmo tendo 50... Eu acho que eu sou um cara antenado com 52 anos Com certeza. de idade. Assim como você pode ter jovens que não estejam tão antenados. Então, não dá para generalizar. Mas eu Certo. acho, sim, que essa nova geração vai encontrar o caminho dela. Para encerrar, né? É porque assim, vocês pensam, a gente pegou 2 horas da vida desse homem. Mas tem uma quantidade de assunto aqui, minha gente. Mas vamos Obrigado. lá. Pra gente encerrar, Flávio. Você é um homem bem-sucedido. Você é casado. Lato sensu. Você é casado com o amor da sua vida, você tem 3 filhos com quem você tem uma boa relação. Você construiu uma empresa que hoje te proporciona uma renda maior que o PIB de vários países. Nem tanto, mas tudo bem. Alguns Uma boa países. metáfora, uma boa metáfora. O que você ainda quer da vida? Cara, Vamos lá, hoje estamos... Perguntas filosóficas exigem respostas filosóficas. Por favor. Né? Eu gosto muito de entender que a gente tem tempo para plantar e tem tempo para colher. O cara que falou isso foi o tal de Salomão, há milhares de anos atrás. Tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Entender que essa analogia também ela é uma analogia orgânica, né? Ela pega aqui o agronegócio faz isso, né? Planta, colhe, isso aí é da natureza, né? E eu gosto de trazer isso para a vida, e entender que a vida a gente tem fases e que no tempo de plantar na nossa vida é um fracasso você querer colher. Mas no tempo de colher é um fracasso não colher.
E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, não desfrutam daquilo que construíram porque se habituaram tanto a plantar que não conseguem mais colher. Então, o meu desafio... Eu estou com 52 anos de idade. O meu desafio é desfrutar. Curtir. O meu desafio é aproveitar. Então, aproveitar a vida nessa fase que eu estou, nessa segunda fase da minha vida, que se contrapõe àquelas 15 horas de trabalho por dia que eu sempre tive. Hoje eu estou trabalhando menos, só 12. Então, aproveitar a vida nas diversas formas do que se chama aproveitar a vida é uma dos meus objetivos. E é parte de aproveitar a vida trabalhar para mim. Porque hoje eu não trabalho porque eu preciso trabalhar. Ou seja, você não desistiu de buscar sementes para plantar. É porque hoje essa semente tem um outro significado. Eu não dependo da colheita dessa semente mais. Não é? O que eu já conquistei é suficiente para eu colher para o resto da minha vida e mais outras gerações. Filhos, seus netos. Então, o trabalho para mim hoje tem um outro significado. Então, hoje eu trabalho muito mais como significado de vida. Por exemplo, muita gente fala, pô, por que você trabalha ainda? Pô, trabalho, tem um monte de empresa e tal. Eu faço o quê? Que eu fecho as empresas? Não é? Quantas famílias eu emprego? Claro. Não é? Então, as coisas têm um significado, não é? Eu não me sinto preso a isso. Não me sinto preso a isso. Eu acho que trabalhar, construir negócios, conversar com... Não é? Conhecer pessoas. Conhecer pessoas, tá? Eu dividiria em duas partes meu objetivo de vida. Aproveitar a vida com as pessoas que eu amo, com a minha família, com os meus amigos, com as conexões que eu tenho. E 2, impactar pessoas. Eu gosto de impactar pessoas. Legado. Eu falo com milhões de pessoas todos os meses. Eu gosto de saber que eu posso contribuir com as pessoas. É isso que me faz acordar de manhã e às vezes pegar meu celular para responder uma pergunta na caixinha. Porque eu respondo pergunta na caixinha entre um intervalo entre uma atividade e outra. Mas eu sou presente e sou consistente. Presente e consistente. Então, eu dividiria em duas partes. Impactar pessoas por quê? Porque isso é um legado. Não é? Eu não vou estar aqui amanhã, eu vou morrer uma hora, não vou estar aqui e muito provavelmente ninguém mais vai lembrar de mim e está tudo certo. Nós cumprimos um papel. Modesto, mas tudo bem. Mas o legado fica nas pessoas. Sim. Não é? O legado fica nas pessoas. De vez em quando, a gente vai apostar em alguém e não vai dar muito certo. A semente que você plantou nos outros. A semente que foi plantada nos outros. Diante da metáfora, Flávio foi agricultor nessa primeira fase da vida, agora que virar pai de planta. Porque ele não vai deixar de plantar, mas tá ali. Pai de planta. Tá cuidando ali da samambaia. Mas o que acontece? Eu dividiria assim, né? Eu dividiria com aproveitar a vida, e faz parte de aproveitar a vida, fazer projetos, eu gosto de trabalhar, gosto de fazer. Impactar pessoas. Sim. Porque no final das contas, né, fica esse legado para várias pessoas. Né? Eu tenho o privilégio de ouvir e receber feedback de pessoas que me acompanham há anos, em 14 anos já Claro. Né? Eu tenho pessoas que ficaram bilionárias já, que me seguiam e eram adolescentes. Que legal. Que sensacional. Tenho pessoas que já têm empresas, tem pessoas que eram meus sócios nas empresas que eu tenho e eram seguidores. Ou seja, você vê que as sementes deram muitos frutos. Sensacional. Então, saber que eu posso, com muito pouco esforço, né? Respondendo uma perguntinha na caixinha, dividindo um conhecimento, e isso produzir o bem para alguém, então me faz bem. Um desses frutos, de forma indireta, acaba sendo o Rivo News e o Rivo Talks, porque eu fui certeza. muito inspirada aqui no que eu via esse homem falar, então eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigada a você por ter Parabéns estado pelo aqui. projeto. Obrigadíssima. Que bom, obrigado, Flávio. Parabéns. E lembrando sempre, sexta-feira, 12:30 ao vivo, Rivo News no ar, vem com a gente. Beijo!